Bom, pessoal, só dando continuidade, na aula passada a gente falou, eu deixei gravado para vocês a aula de centrais térmicas, né? E agora nós estamos falando aqui sobre os tipos das centrais térmicas, tá? Então, nós estamos começando pelas centrais térmicas a vapor. Bom, a central térmica a vapor são aquelas que vão converter a água vaporizada, né, em energia elétrica. Então a entrada desse tipo de turbina é a água, tá, que é transformada em vapor e depois esse vapor vai virar uma turbina que vai estar conectada a um gerador elétrico que vai transformar essa energia em eletricidade. A gente tem, na verdade, a gente pode classificar isso aí quanto ao tipo do uso de vapor e quanto ao número de fluidos de trabalho que vamos ter nesse tipo de central. Tá? Começando aí pelas centrais convencionais, né, quanto ao tipo de uso de vapor, né, o vapor utilizado apenas, nesse caso, o vapor só é utilizado para movimentar a turbina. Tá? Então são as mais convencionais, onde você tem lá a caldeira que aquece a água, transforma em vapor, e esse vapor entra na turbina, gira a turbina está conectada a um gerador elétrico que vai gerar eletricidade, por exemplo. Tá? Mas também, o que é muito comum, são as centrais de cogeração de vapor. Nesse tipo de central, além de gerar eletricidade, que está conectada ao eixo da turbina, você também pode ter um débito aí de vapor para ser utilizado dentro dos processos industriais, né? Processos de aquecimento, de limpeza, né? De catalisações de reações químicas e outros tipos de atividade, né? Como tingimento, cozimento de alimentos, né? E acionamento de ar-condicionado. Então, nós temos aí as que só são utilizadas para uma função só, somente para gerar eletricidade, né, ligado, conectado no eixo da turbina, ou também usar esse vapor para virar o eixo da turbina conectado ao gerador elétrico e também para usar esse vapor em outras atividades industriais. Tá? É, As centrais de ciclo simples de vapor, a operação se dá com um só fluido de trabalho, geralmente a água. Tá? Então, quanto ao número de fluidos de trabalho, nós temos aí as centrais simples e as centrais de ciclo binário. Tá? A primeira, você tem somente um tipo de fluido. Então, você tem lá, só vai entrar água, transforma em vapor, né? Depois essa água que sai esse vapor que sai da turbina é resfriado e volta para a caldeira novamente para ser aquecido e fechou o ciclo. Mas também tem ciclos que são combinados, né, que são, na verdade, pode ter várias etapas e vários fluidos de trabalho, onde o primeiro fluido pode ser, por exemplo, a água, mas depois esse fluido aquece um outro tipo de fluido que talvez não seja a água, né? E isso é feito para poder aumentar a eficiência da geração térmica. Tá? Então você vai tirando aí as características melhores de cada tipo de fluido, tá? Para que aumente a eficiência e também para redução de tamanho, né, da máquina térmica. E também esse tipo de centrais de ciclos binários são muito comuns nas centrais termonucleares, né, onde você não pode ter o líquido que estava em contato com o material radioativo em, é, em contato com o meio externo. Então você tem que ter maneiras de isolar isso em várias etapas, né, de aquecimento, né, duas, três, quatro etapas, até chegar na última que vai virar efetivamente a turbina que está conectada ao gerador. Tá? Bom, as centrais do tipo binário, continuando, bom, nessas usinas, a energia é resultante da queima de combustível fóssil, carvão, óleo ou gás natural. Tá? O calor é gerado por meio da transformação do vapor em vapor d'água. Como eu estava dizendo, esse vapor em alta pressão é utilizado para girar uma turbina que, por sua vez, aciona um gerador elétrico. Né? Por fim, o vapor que passa pela turbina ainda tem uma temperatura alta e é condensado, tá? Transferindo o restante da sua energia para um circuito independente e isolado, né, de resfriamento. Tá? Esse circuito, né, que a gente vai chamar ele aí de colunas de resfriamento ou de, sei lá, de radiador de resfriamento, tá?
utiliza uma grande quantidade de água para que para que esse vapor que sai da turbina volte a ser líquido, tá? E seja recolocado no circuito novamente, né? Bombeado para a caldeira para que feche o circuito, tá? Bom, essas usinas operam com uma eficiência entre 30 e 42%, tá? E há uma flexibilidade aí em relação ao tipo de combustível utilizado, dependendo da região, né? No caso, por exemplo, na nossa região, a gente utiliza muito o bagaço da cana para poder queimar o bagaço da cana e gerar calor para transformar a água em vapor para ser utilizado nas turbinas, tá? Mas dependendo da região, você pode usar aí, por exemplo, o gás natural, ou carvão, ou qualquer outro tipo de material combustível, tá? A eficiência final do sistema está aí entre 25% e 40%, tá? Desde da queima do combustível até a geração da energia lá no final. Aqui tem um desenho esquemático mostrando esse processo como um todo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Né? No caso é uma central de ciclo binário, né? Porque tem mais de um fluido de trabalho. Tá? Então olha só, vamos pegar aqui. Então o boiler, na verdade, a nossa caldeira, a entrada dela nós temos aqui de combustível, entrando aqui nesse caso, esse exemplo, né? 1 kg por segundo de combustível, tá? E 10 kg por segundo de ar. Tá? Essa mistura vai entrar dentro da caldeira, né? Vai ser queimada e vai haver aí uma produção de 30 megawatts de energia. Tá? Bom, dentro dessa caldeira passa a serpentina que está sendo alimentada com 8 kg por segundo de água. Tá? Essa água vai ser aquecida, transformada em vapor, e se está entrando, como é um fluxo contínuo, se está entrando 8, vai sair 8 kg por segundo de água também. A água vai sair a 550 graus e 16,5 megapascal de pressão. Tá? Esse vapor contém aí, então, 27 megawatts. Então, por quê? Porque 3 megawatts foi perdido aí na saída, né, da chaminé aqui do boiler de aquecimento, né, da caldeira. Tá? Não teria como recuperar essa energia. Bom, esse vapor passa pela turbina. A turbina tem essa característica cônica porque o vapor está entrando aqui a 16,5. Aí quando ele transfere energia, né, transfere essa energia, né, para as palhetas da turbina, há uma expansão do vapor, tá? E essa expansão aumenta o volume, né? Então ele estava comprimido aqui, ele vai aumentar o volume, e se ela fosse de maneira cilíndrica, né, não cônica, né, a velocidade iria aumentando, né, conforme ia passando pela turbina, poderia causar aí um, um aumento de velocidade que não seria suportado pelas estruturas mecânicas. Tá? Então você constrói de maneira cônica, a turbina de maneira cônica para que você possa controlar essa velocidade, né? No caso, se for conectado a um gerador de eletricidade, vai virar aí a 3.000 RPM ou 3.600 RPM. Muito bem. Depois de passar pela turbina, ela vai transferir essa energia para o gerador, então vai sair lá no gerador 12 megawatts, né, no circuitinho trifásico, 12 megawatts de energia. Bom, o restante da energia, né, dos 27 menos 12, os 15 megawatts, ainda está contido no vapor que vai entrar agora no condensador. Tá? O condensador ele faz o quê? Ele vai pegar esse vapor e vai resfriar, tá? Para voltar a 30 graus para ser rebombeado de novo para o boiler, assim fechando o circuito. No condensador, né, é usado uma outra quantidade de água, nesse caso, né, 360 kg por segundo de água, para resfriar esse vapor, tá? E para condensar esse vapor. A diferença de temperatura entre a água que entra e a água que sai é em torno de 10 graus. E aqui é usado muita água, então isso aqui tem que estar sendo localizado perto de rios, né, perto do mar, né, um lugar onde tenha muita água para ser utilizado no funcionamento. Também e tem que ser muita água porque quando você aumenta a temperatura e essa água como vai ser extraída por exemplo, de um rio e devolvida, esse aumento de temperatura pode causar danos aí ao ambiente. Então,
precisa de uma quantidade muito grande de água para fazer essas colunas de resfriamento de vapor. Tá? E aí o vapor ele acaba por retirar esses 15 megawatts, né? E, e vai voltar na forma líquida para dentro do boiler. Tá? Então essa é a configuração mais comum, né, nas centrais, né, e é binário porque ela usa, além do líquido principal, que é transformado em vapor, também tem que usar o líquido de resfriamento. Tá? Bom, as partes constituintes aí da central térmica. Então nós temos assim, ó, assim como as centrais hidrelétricas, as centrais a vapor são sistemas de conversão de energia altamente complexos. Tá? Então nós vamos tentar dividir isso aqui em algumas partes para tentar entender o funcionamento de cada uma delas. Tá? Então vamos lá. Nas centrais normalmente nós temos o gerador de vapor, né, que são os equipamentos responsáveis pelo processo de mudança de fase da água, né, do estado líquido para o vapor, né, e são construídos de forma a melhorar o aproveitamento da energia liberada na queima do combustível. Então são as caldeiras que vão transformar aí a água líquida aí em vapor. Tá? Depois nós temos a turbina a vapor, né? As turbinas são as máquinas responsáveis por transformação da energia contida no vapor, né? Que é pressão, é, que é a pressão, que é a térmica, que é a cinética, né? E em trabalho mecânico, em rotação de um eixo que acionará o gerador elétrico. Né? E depois, por fim, nós temos aí o condensador, né? Que é, na verdade, um trocador de calor, né, que faz aí que faz o resfriamento desse vapor, né, para devolver essa água de novo na forma líquida para dentro da caldeira, né, bombeando de novo para a caldeira para ela ser aquecida novamente e fechando aí o circuito. Então, o resfriador, o condensador tem esse papel aí de resfriar, retirar essa energia contida ainda no vapor, depois de ter passado pela turbina, para poder retornar esse líquido para dentro da caldeira e assim fechando o ciclo. Tá? Além disso, nós temos ainda, para que esse sistema funcione, outros acessórios. Né? Esses acessórios são importantíssimos, né? E fazem parte, toda central tem que ter. E quais são esses acessórios? Bom, nós temos aí muitas tubulações, né, que vão fazer aí as conexões aí, é, tanto do fluido combustível quanto do líquido, no caso a água, depois o vapor. Então são as tubulações que vão conectar todo esse sistema. Tá? Elas conduzem o fluido de trabalho entre os diversos componentes da central. Depois nós temos também os purgadores, que são válvulas que permitem a retirada do fluido condensado, né, que ocasionalmente se formam na linha. Tá? Então, na linha de vapor, por exemplo, só tem que ter vapor. Né? Se houver condensação, né, você tem que retirar esse líquido condensado. Tá? Então, isso é feito pelos purgadores. Então, tem vários purgadores colocados ao longo das linhas de vapor. Tá? Nós temos aí as bombas que transferem essa energia, né, do fluido sob forma de pressão, né, em energia cinética, tá? Que vão transportando aí essas massas de vapor e de água ao longo do sistema. Temos as válvulas, né, que vão fazer o controle de passagem do vapor ou dos líquidos, né, que são todas válvulas. Normalmente isso aqui é tudo automatizado, então essas válvulas são tudo telecomandadas, né? Temos aí as redutores e controladores de pressão, que vão fazer justamente o controle da velocidade da máquina. Tá? Os controladores de temperatura, então, em vários pontos da máquina, você tem que saber qual que é a temperatura para ver se está dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. Tá? E vários filtros e muito isolamento térmico, tá? Para que tudo isso fique preso dentro do local onde foi projetado. Tá? Então, para uma máquina dessa funcionar, você tem vários acessórios aí que tem que ser colocado em torno dessa máquina. Tá? Aí, olhando assim as vantagens as vantagens e desvantagens no caso das centrais, né? Bom, vamos começar aqui. As desvantagens das centrais térmicas são: nós temos aí, primeiro, risco de vazamento, né, de vapor ou do combustível,
né, com ou sem explosão, né, com incêndio ou sem incêndio, tá? Riscos de choque térmico, né, da água que é devolvida para o rio. Então, se aquela temperatura, aquela diferença de temperatura que entra lá no condensador for muito maior que, por exemplo, que 10 graus, você vai causar impactos aí ao ambiente, tá? Principalmente aí nos lagos, nas vizinhanças aí da usina, tá? Tem aí o problema de vibração e ruído, né? Essas turbinas fazem barulho quando funcionam e vibram também, porque é uma grande massa, né, mecânica que está girando ali, tem que ter um balanceamento muito, muito bom, né? Senão isso tudo vai acabar gerando ruído e vibrações. E também tem as alterações atmosféricas e climáticas. Como você está queimando combustível, então você tem a emissão de gases carbono, você tem emissão de gases nitrogenados, tá? E emissão de gases sulfurosos, né? Então, com todos aqueles males que isso causa, né? As fumaças elas carregam óxidos, sulfetos metálicos e outros tipos de componentes, dependendo do combustível, tá? Nós temos aí a emissão de CO2, né, que é bem prejudicial, né? A emissão de nitrogenados, que são os que afetam a camada de ozônio, que alteram a acidez da atmosfera, tá? Mudando as características aí do solo, das águas, depois nas chuvas, tá? E também tem os gases sulfurosos, né, que dão origem às chuvas ácidas, né, que acabam por ter grande dano aí para a saúde e para o ambiente em torno da central, tá? Então esses aí que são os pontos negativos aqui das centrais. Bom, agora continuando, vamos falar um pouco sobre as centrais. Nós estamos falando sobre as centrais a vapor, né, que está utilizando a água, né? Então você queima o combustível de maneira externa, né, que aquece a água, e aí essa água vira vapor e gira a turbina. Agora vamos falar das centrais térmicas a gás. Essa aqui já é um pouco diferente porque aqui no caso a queima do combustível faz parte, é ela que também impulsiona, ela que vai impulsionar a turbina, tá? Então não está feito de maneira externa, está feito de maneira interna, tá? Então nas centrais a gás a turbina a gás é que impulsiona pelos gases provenientes da queima do combustível, tá? Essas centrais podem ter ciclos simples, utilizando apenas uma turbina a gás, ou um ciclo combinado, que utiliza uma turbina a gás e uma turbina a vapor. Então você pode combinar aí, além dessa queima do combustível de maneira interna e o resultado dessa queima, desses vapores resultantes da queima virarem a turbina, tá? Você pode ainda usar ainda esses gases superaquecidos para poder aquecer a água que é transformada em vapor e ainda gerar vapor de água para poder virar a turbina também, tá? Então você pode ter ciclos combinados, tá? Essas máquinas de combustão interna necessitam de um combustível de qualidade, por exemplo, gás natural, tá? Onde há uma relação de peso-potência melhor. Então, quando a gente usa o gás natural, ele é um pouco melhor quando se queima, porque a relação entre quantidade de gás em quilograma por quilowatt gerado é melhor, tá? Então, e isso ocupa um menor espaço, que também é bom, né? Então você tem essas centrais a gás, frente a gás natural, elas ocupam menos espaço, em menos volume, né, em metros cúbicos por quilowatt gerado, tá? Então aqui está um desenho esquemático dessa central, tá? Então nós temos aí alguns componentes são eles. Primeiro o turbo compressor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o ar e vai comprimir esse ar, né, para ele entrar de forma comprimida dentro da câmara de combustão, tá? Então esse ar comprimido vai entrar na câmara de combustão, onde entra o combustível e ele é queimado, fazendo com que a expansão desses gases é, sejam direcionados para a turbina a gás, tá? Aonde ocorre aí esses gases aquecidos funcionam mais ou menos igual como aconteceu com o vapor, né? Vão entrar na turbina, né? Os primeiros estágios ela é cônica, né? São de menores diâmetro. E aí conforme esse gás vai expandindo, né? Conforme ele vai trocando energia com a turbina, girando o eixo,
ele vai se expandindo até sair aqui na exaustão, tá? Então, esse tipo de máquina, ele tem aí três componentes básicos, que são eles: o turbocompressor, a câmara de combustão e a turbina a gás, propriamente dita. Depois isso, reparem que isso está tudo conectado aqui, ó, está conectado no mesmo eixo, tá? E esse eixo gira aí o gerador de eletricidade, tá? Que vai gerar, converter isso aí em energia elétrica. Nessas centrais, os gases resultantes da queima de combustível, né, no caso fóssil, como óleo diesel ou gás natural, aciona diretamente uma turbina a gás que está acoplada a um gerador. O calor é liberado pela queima do combustível e é transformado em potência mecânica, né, na turbina, que é transformada em energia elétrica no gerador. Após passar por essa turbina, os gases ainda têm um grande conteúdo de energia, de temperatura. Tá? Então, os gases saem com uma temperatura relativamente alta. Como eu havia dito, os componentes desse tipo de turbina são o compressor, a câmara de combustão e a turbina. Tá? Aqui, de maneira gráfica, nós temos aí as partes, né, de uma central a gás. Então, temos aqui, ó, nesse esquema, o 1 é o turbocompressor, tá? Então, aqui ó, é onde é comprimido o ar, né? Então, tem a admissão aqui do, do ar, e ele é comprimido para poder ser lançado dentro do 2 aqui, que é a câmara de combustão, onde vai entrar o combustível, tá? E por reação, né? Essa aqui é uma turbina de reação, ela vai girar as partes, virar aqui as partes girantes da câmara de combustão, tá? E esses gases expandidos vão entrar agora dentro da turbina, né, que é o item 3, que é a turbina a gás, tá? E por fim esses gases são liberados. Tá? Na parte central aqui nós temos o eixo, e esse eixo está conectado num gerador elétrico, tá? Esse gerador elétrico também está conectado, né, a um motor para iniciar o processo, motor de arranque. Então, para que isso tudo comece a funcionar, tem que ter um motor elétrico aqui para dar o start inicial, né, dar a partida inicial. E na ponta do gerador tem um outro componente aqui chamado de excitatriz, que não sei se vocês lembram do princípio de funcionamento de um gerador elétrico. Você precisa de uma fonte de energia de corrente contínua, né, na parte girante do gerador, tá? Para que esse campo magnético gerado no rotor, né, um campo magnético estático, corte as bobinas que estão colocadas no estator, gerando assim uma tensão alternada no estator, que é retirada e mandada para a subestação de energia. Tá? Então, esse aqui tem um eixo central que percorre toda a central térmica a gás. Tá? Bom, falando especificamente do compressor. O compressor de ar da turbina, ele pode ser normalmente, ele pode ser centrífugo ou axial. Tá? Então, nesse desenho que a gente colocou aqui, ele é axial, tá? Mas ele pode ser também construído de maneira centrífuga, né? Parecido com uma bomba de água. Tá? Bom, ambos são constituídos por um rotor e um difusor, que constituem a pressão é aumentada por estágios, né? Geralmente são constituídos de vários saltos, vários estágios. Tá? Então ele vai comprimindo o ar em vários estágios até chegar no estágio final, que é colocado dentro do queimador, lá dentro dos queimadores de combustível. Tá? Bom, essa construção em vários estágios é feita também para você poder resfriar, porque não é interessante você aquecer esse ar. Tá? Não é interessante que esse ar esteja, é interessante que ele esteja comprimido, né, em alta pressão, mas não aquecido. Tá? Melhorando assim o rendimento do compressor. Ainda em relação ao rendimento, o compressor axial apresenta maior rendimento do que o centrífugo, então é por isso que ele é mais comum. Tá? Aqui tem um desenho do centrífugo, né? O centrífugo parece uma turbina hidrelétrica, né? Mas ele é menos comum, né? Então, nesse caso aqui, tem a entrada
a entrada por um lado e a saída na direção centrífuga, né, do eixo, tá? Então o eixo aqui no centro, tá? Bom, e o mais comum que é o compressor axial, né? Esse aqui é o mais comum, né? Você tem aqui a entrada de ar e ele vai passando por vários estágios de compressão até sair no estágio final, tá? Com isso vai se aumentando a pressão. É como se fosse um compressor, na verdade, um compressor mesmo de ar. Então, repare que ele é feito de maneira cônica, né? E ele tem vários estágios aí de compressão, tá? Então, se a gente for olhar aqui, aqui nessa imagem, tem uma figura mostrando que é, a velocidade inicial e final, ela vai variando, né? A velocidade do ar, né? Vai variando internamente dentro da máquina, né, do compressor, mas acaba saindo praticamente na mesma velocidade de entrada, tá? Entretanto, a pressão vai, em vários estágios, vai aumentando até sair na pressão final, né, com a pressão, o ar comprimido, tá? Para que seja usado aí na câmara de combustão. Bom, a câmara de combustão, ela tem esse formato, parece uma turbina de avião a jato, né? Na verdade, é praticamente uma turbina de avião a jato, tá? Então, se a gente for olhar, ela tem aí as várias as entradas de combustível, os bicos, né, injetores de combustível colocados aqui na periferia, tá? E dentro dela vai entrar aí o ar comprimido e vai entrar o combustível, né? E vai ser queimado, né? Ó, reparem que aqui tem um desenho aqui mostrando os estágios. Então, tem um gráfico de cor, né? Então, o ar está entrando frio, né? Depois que ele queima, ele está ficando vermelho porque está ficando superaquecido, tá? E aumenta abruptamente a velocidade e há uma expansão desses gases, né? Então, a câmara de combustível é um espaço físico da turbina a gás no qual a mistura ar combustível é injetada e onde acontece o processo de combustão, tá? Com a expansão abrupta dos gases, tá? E depois esses gases, né? Tem um desenho aqui para mostrar que parte ele está, né? Da maneira na turbina toda de forma axial, tá? O primeiro estágio aqui é o compressor, depois aqui no meio a gente tem aqui a câmara de combustão, tá? Depois esses gases são direcionados aqui para a turbina que está no último estágio, tá? Bom, a turbina é responsável por retirar a energia dos gases, né, de combustão e entregá-la, né, de forma de trabalho mecânico de rotação no eixo da, da, da- de saída aí da turbina, tá? Então, nós vamos pegar esses gases, vamos agora jogar no último estágio aqui, que é a turbina. Então, tá aqui, ó, o compressor, depois a turbina, aqui a câmara de combustão aqui no final, e depois aqui no final, do lado direito, a gente tem aqui a, a turbina, né, que está aí pegando todos esses gases superaquecidos e girando o eixo, fazendo com que toda essa energia contida nos gases superaquecidos aí seja transferido para o eixo, tá? Então, olhando aqui de maneira geral essa figura, né, a gente tem aqui, ó, no começo o compressor, né? Reparem que é a boca de entrada aqui de ar, o compressor que vai comprimir esse ar, tá? E depois esse ar comprimido é entregue aqui na turbina, na câmara de combustão, tá? Essa câmara de combustão pega esse ar comprimido mais o combustível, né? Faz a queima e a queima é uma grande liberação de energia. E essa energia é transferida depois nesses gases transferidos para a turbina que gira a turbina e depois no final é conectada ao gerador. Tá? Então esses são os vários estágios da geração a gás, né? Aqui tem eu coloquei aqui como exemplo a turbina da GE, tá? Essa turbina foi instalada lá no Rio de Janeiro na época das Olimpíadas, tá? Uma turbina que gera 826 megawatts, tá? Ela é bem, aqui não tem ninguém aqui perto aqui para gente ver a ordem de grandeza disso aqui. Ah, tem aqui uma pessoa aqui no canto aqui do lado direito, ó, para vocês terem noção aqui da ordem de grandeza disso, né?
Esse tipo de turbina ela é imensa, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, os mancais, tanto no início quanto no final, e esses mancais não podem ser, não são nem usados rolamentos nesses mancais, tem que ser por deslizamento, tá? Porque para suportar o tamanho aí da estrutura, né? As solicitações de estrutura. Então, você tem aqui no final aqui você tem aqui as estruturas que fazem o isolamento, né? A vedação para que não escape pressão pelos mancais, tanto no início quanto no final, tá? E tem alguns mancais intermediários também para suportar o peso dessa turbina. Aqui dá para a gente reparar bem que toda a turbina é colocada, toda a parte girante está aqui no meio, né? Esse eixo todo, tá? Desde o compressor que está aqui no início, a câmara de combustão, depois vai ser montada aqui, né? Depois a, a turbina, tá? E externamente a gente tem aqui a carcaça, né? Ou estator, tá? Essa carcaça, reparem que tem várias furações, ó. Essas furações aqui em torno dela é para onde tem líquidos, né? Passa líquidos de resfriamento, né? Em algumas situações e também para fazer para selar, né? Para fechar essa turbina. Então existe uma tampa depois com igual formato aqui colocado na parte superior. Bom, a turbina a gás atinge aí eficiências termodinâmicas bem mais elevadas, porque o pico do ciclo de temperatura das turbinas a gás é de aproximadamente aí 1.200 graus, tá? É bem mais elevado que a turbina a vapor, que é em torno de 540 graus. Então, a eficiência global do ciclo termodinâmico das turbinas a gás pode variar aí entre 35% e 42%. Reparem que é maior, nós começamos lá com o outro lá com 20, 25%. Tá? Enquanto que as turbinas a vapor tem aí em média aí de 25 a 30% por cento de eficiência. Tá? Muito bem. A vantagem da termodinâmica inerente à turbina a gás é aproveitamento do calor de escape para, por exemplo, produzir um vapor, uma caldeira de recuperação. Então você pode usar esses gases de escape que estão bem aquecidos para poder gerar vapor, né? Para entrar, por exemplo, numa caldeira, né? E gerar vapor para ser usado esse vapor tanto nos ciclos industriais quanto também para gerar energia elétrica. Então você tem aí um ciclo combinado, tá? Onde você tem a turbina a gás fazendo a primeira parte do processo, depois esses gases superaquecidos vão entrar é, num, num, num boiler de aquecimento de água para poder ser gerado vapor, que também pode ser utilizado tanto nos processos industriais quanto também na turbina de geração de energia elétrica. Tá? Os gases de escape da turbina, devido à alta temperatura, promovem a transformação da água em vapor, então acionando a turbina a vapor, né, nas mesmas condições descritas nos processos anteriores aí, processo convencional de geração térmica. Tá? Então aqui nós temos aqui um ciclo combinado, né, um diagraminha do ciclo combinado. Então reparem aqui, ó, esse primeiro, esse de baixo aqui é o que a gente já tinha visto, que era o ciclo a vapor, né, convencional. Né? Então você tem lá o líquido entra na caldeira, né, e essa queima de combustível vai transformar esse líquido em vapor, que vai gerar turbina e depois volta para o condensador e é bombeado de volta para dentro do boiler de aquecimento. Mas aqui nessa caldeira é também usado os gases queimados da usina da central a gás. Tá? Então, a central a gás, que é a configuração que a gente acabou de ver, né? Tem um compressor, então o compressor, depois esse ar comprimido vai para os queimadores, tá? Que depois esses gases expandidos superaquecidos giram a turbina. Tá? Então a saída desses gases é utilizada aqui dentro do boiler de aquecimento, dentro da caldeira, para poder gerar vapor no processo. Esse vapor pode ser usado só para gerar eletricidade ou também pode ter um débito aqui de vapor, né? Uma parte desse vapor ser usado também
nos processos industriais. Tá? Então, esse aqui é um tipo combinado, né, do compound, muitas vezes chamado de compound, né, que é um ciclo combinado. Bom, as centrais a gás são menos poluentes, né, que as demais usinas a vapor e possuem uma rápida disseminação dos gases, né, combustíveis queimados. Né? Então, o combustível é livre da emissão de gases ácidos, né, dos SOx aí, que produz as chuvas ácidas, com menor taxa de emissão também de gases nítricos, né, que afetam a camada de ozônio. Tá? Então, e também elimina o tratamento do efluente. Né? Como você tem a central a gás, o resultado é gás, então você também elimina, você não precisa ter um resfriador aí, né, dos fluidos que saem da turbina. Tá? Então, só que elas têm aí tem um risco para a biodiversidade, porque você tem que levar o gasoduto até essas usinas. Então, da mesma forma que nas centrais hidroelétricas você constrói grandes usinas hidrelétricas, tem um impacto ambiental da construção. Depois você tem o impacto da construção das linhas de transmissão para trazer essa energia até os grandes centros consumidores. Aqui também você tem ainda que construir os gasodutos, né, para poder levar o gás natural, por exemplo, que é muito usado nas usinas, até as centrais térmicas. Tá? Então, essa construção de gasoduto também tem impacto ambiental na construção, também tem risco de incêndios, explosões e tudo mais, né, com o vazamento desse gás. Tá? Bom, então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Tá? As centrais a vapor, as centrais a gás. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre os combustíveis e sobre a inserção desse tipo de geração no sistema elétrico. Tá? Só para contextualizar um pouco, já antecipar um pouco da aula que vem, como nós temos aí, se vocês têm acompanhado, mas a gente tem de maneira nacional os nossos reservatórios hidroelétricos, né, porque toda a nossa matriz de geração de energia elétrica está aí em torno de 70% baseada em geração hidráulica. Né? E nossos reservatórios, de maneira global, aí, de maneira geral no Brasil, estão aí em torno de 50%. Né? E existem regiões que estão muito abaixo, né? Chega a estar aí a 16%, e regiões que estão acima. Então, na média, nós estamos aí a 50% aí da nossa capacidade hídrica, né? de reservatórios de água. Isso faz com que acenda já a luz amarela aí, né? E junto com ela o acionamento das nossas centrais a gás. Qual que é o impacto disso? O impacto disso é direto na nossa conta de energia elétrica. Então, nesse mês, no mês que vem e no próximo mês, possivelmente nós teremos um aumento de energia, um aumento bem considerável, né, por conta do acionamento das centrais térmicas. Tá? Elas têm, para a produção de energia elétrica, elas têm um custo mais elevado do que a geração hidráulica, então vai haver um aumento de energia elétrica justamente por conta disso, né? Porque nós temos aí um baixo nível de reservatórios de maneira geral dentro do Brasil. Tá? Então, nós vamos ver isso aí na próxima aula, tá? E como é que está inserido isso dentro do nosso sistema elétrico. Tá bem? Bom,